Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos que conosco fazem parte desta jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Que alegria tê-los conosco. Aqui estamos nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 9 da revista Betel Dominical. Vale informar que a revista Betel Dominical é estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. As lições deste trimestre foram comentadas pelo bispo Oide José do Carmo, da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, no estado de Goiás. O título da semana é exatamente tratando das raízes do movimento pentecostal em nosso país. O movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação, e essa última parte é de extrema relevância, porque o movimento pentecostal em nosso país deu enorme contribuição para a evangelização da nação brasileira nos seus mais recônditos lugares, de modo que hoje é o movimento de maior expressão em nosso país, de maior expressão no Brasil. Lição de número 9, 2 de março, próximo domingo, será estudada em milhares de classes de nossas igrejas vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. E fazendo aquele famoso lembrete, principalmente aos irmãos de Madureira, inscrevam-se em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e também interajam conosco com os seus comentários. Esses 3 gestos ajudam a expandir o nosso canal na plataforma e também a que os nossos vídeos alcancem um maior número de pessoas. Contamos com cada um de vocês e eu sou profundamente agradecido por esses 3 pequenos gestos. E com essas preliminares, vamos já entrar nos subsídios, primeiro mencionando o texto de referência. Encontra-se em Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5. Essa narrativa relata o encontro de Paulo com aqueles convertidos em Éfeso, aos quais o apóstolo pergunta se tinham recebido o Espírito Santo, e a resposta foi essa: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo então orou por eles, foram batizados, receberam a promessa do Pai, e é a partir daí que a nossa lição toma como ponto de partida para mostrar a importância do derramamento do Espírito Santo em nosso país, no Brasil. Em relação aos subsídios, eu tenho aqui alguns pontos anotados. Primeiro, faço referência aos proto-pentecostais que são mencionados no comentário. Nós temos o primeiro deles, Fritz Mutschlat, 1893, Paulo Magalhães, também Paulo Malaquias, melhor me expressando, corrigindo, Paulo Malaquias, e finalmente Pedro Grandin. Fritz Mutschlat foi no Rio Grande do Sul. Paulo Malaquias também no Rio Grande do Sul, em Ijuí. E Pedro Grandin em São Francisco,
no estado de Santa Catarina. A importância de citar esses nomes é porque o ensino sobre o batismo no Espírito Santo atravessou as fronteiras do mundo todo, e à medida que irmãos de outros países imigravam para o Brasil, alguns deles vinham com a doutrina em relação ao batismo no Espírito Santo, principalmente esse primeiro aqui citado, Fritz Motschullat. Claro, eles ouviram falar da doutrina, foram tocados pela doutrina e já vieram trazendo os princípios da doutrina pentecostal para o país. Por isso, são chamados de protopentecostais. Esse é o primeiro ponto, só para resumir, porque eu quero falar um pouco mais sobre o nascimento da Assembleia de Deus, sobre as raízes da Assembleia de Deus. E aí eu já entro para o segundo ponto, os precursores do movimento pentecostal no Brasil. O primeiro deles, aqui citado, é Luiz Francescon. Era um italiano que vivia em Chicago e também foi alcançado pelo ensino acerca do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo. Veio para o Brasil, inicialmente radicou-se no Paraná e, a partir da sua presença em nosso país, surge então a Congregação Cristã no Brasil. É importante frisar, inclusive, que em relação às raízes do movimento pentecostal e não aos protopentecostais, o primeiro crente batizado no Espírito Santo foi no Paraná. Por algum tempo se ensinou que a primeira crente batizada no Espírito Santo no Brasil teria sido Celina de Albuquerque, porque não se tinha conhecimento desse outro episódio. Mas a partir do momento em que se tomou conhecimento desse outro episódio, então, em relação às raízes do movimento pentecostal, o primeiro crente batizado no Espírito Santo foi no Paraná, em razão do trabalho plantado por Luiz Francescon, de origem italiana. Nesse caso, Celina de Albuquerque seria a primeira crente batizada no Espírito Santo nas Assembleias de Deus do Brasil e a segunda em relação ao movimento pentecostal. É bom frisar esse ponto para colocar as coisas no seu devido lugar na história, para que não se cometam injustiças. E os outros nomes conhecidos em relação às raízes do movimento pentecostal em nosso país, principalmente em relação à Assembleia de Deus, são Gunnar Wingren e Daniel Berg. E aqui deixe-me ser bastante franco. Eu compreendo que não é possível que um assembleiano não conheça a história de sua igreja. Eu entendo até que o novo convertido, a partir do momento em que ele começa a trilhar a fé na Assembleia de Deus ou em qualquer outra denominação, deveria receber um pequeno resumo com o histórico da sua denominação, no nosso caso, com o histórico da Assembleia de Deus, para que ele conheça as nossas raízes. É muito provável que se pergunte a um dos nossos jovens em nossas classes e ele não saiba responder quem são os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. E aqui estão os seus nomes: Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eram suecos, eles viviam em Chicago, eles tinham
imigrado para Chicago em busca de melhores condições de vida, já que na Suécia as condições não eram tão boas. E em Chicago passaram a frequentar o movimento escandinavo de igrejas batistas. E convém aqui que também se frise, eu já mencionei isso no vídeo passado, mas é importante frisar porque a didática implica na repetição. O movimento escandinavo sueco nos Estados Unidos foi um movimento autônomo. Não dependeu diretamente, ainda que pudesse ter recebido algum tipo de influência, não dependeu diretamente da Rua Azusa. Foi um movimento autônomo que recebeu inclusive influência do pietismo. O pietismo influenciou diretamente o movimento escandinavo das igrejas batistas nos Estados Unidos, principalmente na região de Chicago. E Gunnar Wingren e Daniel Berg eram oriundos desse movimento, o movimento pentecostal que renovou as igrejas batistas suecas na região de Chicago. Convém aqui, inclusive, frisar que Gunnar Wingren foi batizado no Espírito Santo, numa igreja batista sueca, em uma conferência, com a evidência do falar em línguas. E no caso de Daniel Berg, ele viajara à Suécia e tiveram um encontro com o seu amigo pessoal, Levi Petrus, que era o pastor da igreja Filadélfia, em Estocolmo, e através de Levi Petrus tomou conhecimento da doutrina do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, e em seu regresso para os Estados Unidos, ainda no navio, ele orou insistentemente para que fosse batizado, e ainda no navio ele recebeu a promessa do Pai. Então ambos acabaram se encontrando, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e compreenderam que tinham de trabalhar juntos, e ambos foram chamados por Deus. Essa é uma outra parte da história bastante interessante e que o tempo não me permite aqui comentar, mas eles receberam de Deus uma palavra profética, e nessa palavra profética se mencionava o nome do Pará, e eles foram buscar em um mapa e encontraram esse nome no norte do Brasil, e a partir disso então tomaram a decisão de vir para o Brasil como missionários, trazendo a mensagem pentecostal, Mas nesse hiato eu gostaria de mencionar aqui o William Durham. Por que eu menciono? Porque Gunnar Wingren chegou a participar de uma conferência na igreja de William Durham, que era a Full Gospel Church, ou Igreja do Evangelho Pleno, na Avenida Norte, em Chicago. Gunnar Wingren chegou a participar de uma conferência e, segundo outros dados, na sua viagem já para o Brasil, juntamente com Daniel Berg, ele esteve novamente nessa igreja, e aí ele foi fortemente tocado por Deus a ofertar os $90 que dispunham, ambos, eram os únicos valores que eles dispunham, para ajudar na impressão da revista que aquela igreja produzia, chamada Pentecostal Testimony. E muito relutantemente Gunnar Wingren obedeceu à voz de Deus, e não faltaram recursos para que eles pudessem vir ao Brasil,
chegar até Nova York, tomar o navio São Clemente e ancorar em terras brasileiras no estado do Pará. E qual é a importância de William Durant? William Durant esteve na Rua Azusa. Foi na Rua Azusa, em Los Angeles, que ele foi batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas. Depois ele retorna a Chicago, passando por vários estados, realizando grandes reuniões, expondo a doutrina do batismo do Espírito Santo, até retornar outra vez a Los Angeles, onde ele prega a doutrina da obra consumada. Até então, o movimento pentecostal incipiente em Azusa, pela influência do movimento de santidade, que foi predominante nas raízes do movimento pentecostal, se pregava que o batismo no Espírito Santo era a terceira bênção, porque havia a segunda bênção, que era a doutrina da perfeição cristã, e dentro do movimento de santidade e do próprio wesleyismo se cria que esse era um ato estático, ou seja, era distinto da regeneração. Então, nós passamos a perceber que nas raízes, ou digamos, na área embrionária do movimento pentecostal, por assim dizer, nós passamos a ter três bênçãos: a bênção da salvação, a segunda bênção, que seria a santificação, e a terceira bênção, que seria o batismo no Espírito Santo. William Durant chega em Los Angeles com essa mensagem da obra consumada, afirmando que a santificação se dava já no ato da regeneração, no ato da conversão, ou seja, santificação posicional. No momento em que somos salvos, nós somos santificados em Cristo. Isso trouxe controvérsia, Seymour não concordou, inclusive fechou as portas da missão de fé apostólica para William Durant, e William Durant abriu um outro espaço, e nesse espaço começou a pregar exatamente esse novo conceito que passou a predominar de maneira geral no movimento pentecostal, inclusive nas Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus crê tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto em outros países. A Assembleia de Deus crê que na salvação nós nos tornamos participantes da santidade de Deus. Santificação posicional é o lado divino. O lado humano é a nossa mortificação diária, ou seja, a manifestação diária dessa santificação plena alcançada no dia da nossa conversão ou da nossa regeneração. É importante frisar esse ponto porque Gunnar Wingen e Daniel Berg trouxeram para o Brasil, para as Assembleias de Deus brasileiras, esse conceito, o conceito de William Durant. Então, foi importante abrir esse parênteses para explicar a importância de William Durant para o movimento pentecostal em nosso país. E aí eu vou para o próximo ponto. E qual é o próximo ponto? É exatamente aquele que eu mencionei lá em cima. Daniel Berg e Gunnar Wingen chegam ao Brasil, aportam em Belém, e aí nós temos uma história muito interessante
de como ele chegou à Igreja Batista de Belém, de como ele foi recebido pelo pastor da igreja, Eric Nilson, aliás, inclusive permitindo que eles morassem no porão da igreja e dizendo que era importante a chegada deles à igreja, porque eles seriam auxiliares ao pastor Eric Nilson, e ali permaneceram por 7 meses. Foi nesse período que eles conheceram Adriano Nobre, foram às florestas amazônicas e lá passaram pelo menos 3 meses, e eles não omitiram a mensagem que pregavam. Aonde chegassem, a mensagem era essa, a mensagem pentecostal, a mensagem do batismo no Espírito Santo. Essa era a mensagem pregada, inclusive na Igreja Batista em Belém. E grande parte dos irmãos batistas creram na mensagem pentecostal. Inclusive Celina Albuquerque foi batizada numa reunião realizada em sua casa no dia 13 de junho de 1911. Portanto, foi a primeira crente nas Assembleias de Deus batizada no Espírito Santo, e isso trouxe um certo alvoroço para a igreja, de modo que o moderador da igreja, não o pastor Eric Nilson, o moderador da igreja, Raimundo Nobre, no dia 13 de junho, uma terça-feira, promoveu uma assembleia, e nessa assembleia se discutiu a questão, e se nós consultarmos os anais das atas em Belém do Pará, vamos verificar que o desligamento desses irmãos foi feito em 2 etapas. Uma etapa foi nessa terça-feira, dia 13 de junho. E a segunda etapa foi no domingo seguinte. Então, e isso foi, ou teria sido, melhor me expressando, teria sido uma estratégia, porque a minoria não poderia excluir a maioria. Então se fez em 2 etapas. Houve o desligamento no dia 13 de junho, de uma parte, e no dia seguinte, no domingo seguinte, houve o desligamento dos restantes que criam ou que creram na promessa do batismo do Espírito Santo. É importante frisar isso, porque às vezes se pensa que o desligamento foi feito de uma vez só, e quando se consultam as atas em Belém do Pará, você percebe que o desligamento foi feito em 2 etapas. E como já se reuniam na casa de Celina Albuquerque, ali no dia 18 de junho de 1911, Gunnar Wingren e Daniel Berg organizaram a Assembleia de Deus no Brasil, que naquele momento adotou o nome de Missão de Fé Apostólica, ou seja, o mesmo nome adotado por Seymour em Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. E esse nome perdurou até o ano de 1918. Só em janeiro de 1918, numa conversa entre Gunnar Wingren e os seus companheiros, decidiram então mudar o nome de Missão de Fé Apostólica para Assembleia de Deus, certamente por influência da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que foi fundada em 1914 em Arkansas Springs. Em 1914, eu já falei sobre esse episódio no vídeo passado. Então, a Assembleia de Deus no Brasil só passou a ter esse nome em janeiro de 1919.
E aí entra um dado bastante interessante que eu gostaria de compartilhar para finalizar os subsídios que eu ofereço no vídeo de hoje. Deus é soberano. Às vezes não entendemos certos eventos, certos episódios. Por exemplo, Gunnar Wingren e Daniel Berger não dividiram a Igreja Batista. Eles não vieram para o Brasil com essa intenção. Mas, por ser uma nova doutrina, entre aspas, ela não foi bem aceita e por isso eles acabaram sendo desligados em 2 etapas, de modo que eles não tiveram outra saída, senão iniciar um novo movimento. Quando olhamos para a Escritura, por exemplo, nós percebemos a separação entre Paulo e Barnabé. Estamos olhando aqui as contingências humanas. Paulo e Barnabé fizeram juntos a primeira viagem missionária e levaram como companhia João Marcos. Mas no meio da viagem, parece que João Marcos sentiu saudade de casa ou não estava preparado para enfrentar as agruras da viagem e ele retornou. Para a segunda viagem, Barnabé queria levar outra vez João Marcos, enquanto Paulo, entendendo a dureza, entendendo tratar-se de uma viagem que exigiria bastante sacrifícios e exigiria alguém resiliente, Paulo entendeu que a companhia de João Marcos não seria útil. E aí, o texto bíblico é claro. Embora na tradução se diga que houve não pequena contenda, é uma forma de amenizar, mas esse não pequena contenda quer dizer exatamente o contrário. Houve uma grande contenda entre ambos. E ambos resolveram separar-se. Barnabé tomou o seu rumo, levou consigo João Marcos, Paulo tomou o seu rumo e buscou um novo companheiro chamado Silas, que o acompanhou nas 2 viagens seguintes. Agora, o mais importante é que tanto Barnabé quanto Paulo tinham razão. Mais tarde, Paulo escreve numa de suas epístolas dizendo: traze-me João Marcos, porque ele me será muito útil. Então, há coisas que ocorrem nas contingências humanas e que, na soberania de Deus, elas estão sendo contingências para que os seus propósitos se cumpram. E uma delas foi essa em relação ao movimento pentecostal no Brasil. Dessa forma nasceram, pluralizando o verbo, nasceram as Assembleias de Deus no Brasil, em Belém, no Pará. Um outro dado importante que eu gostaria de ressaltar aqui como subsídio, e que também faz parte das contingências humanas que Deus usa para que o seu propósito se cumpra, é que naquela época se vivia a febre da borracha. O Brasil praticamente era o único produtor do látex, de onde se produz a borracha. E houve uma imigração muito grande de brasileiros de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, para a região Norte, tanto para o Amazonas quanto para o Pará, tanto para Manaus, capital do Amazonas, quanto para Belém, capital do Pará. E muitos desses irmãos se converteram na incipiente, na nascente Assembleia de Deus. Só que logo depois, nos anos seguintes, houve o chamado declínio da borracha. O Brasil passou a sofrer competição ou concorrência de outros países
e o Brasil começou a perder as suas posições. E com esse episódio, muitos desses irmãos que migraram para o Pará, que migraram para o Amazonas, eles começaram a retornar às suas regiões. Retornaram para os estados do Nordeste, alguns deles vieram para o Rio de Janeiro, e esses irmãos já não eram descrentes, já não eram ímpios, mas eles foram alcançados pelo Evangelho através da Assembleia de Deus em Belém, foram batizados no Espírito Santo, e como naquela época não havia obreiros em quantidade, ou digamos, obreiros teologicamente preparados, dos dois missionários, Gunnar Wingren e Daniel Berg, somente Gunnar Wingren tinha um curso de bacharel em teologia. Daniel Berg não. Daniel Berg era, por assim dizer, um leigo. Então esses irmãos, ao retornarem às suas cidades, eles passaram a usar as suas residências como ponto de pregação. Começaram a pregar. As pessoas começaram a crer. Algumas foram batizadas no Espírito Santo, e dali a pouco os missionários começaram a receber correspondências pedindo obreiros. Por favor, enviem obreiros, porque temos aqui uma igreja nascente em nossa casa. Então, por assim dizer, a Assembleia de Deus no Brasil não cresceu mediante um trabalho missionário organizado, mediante um trabalho missionário planejado, de forma alguma. Ao contrário, cada crente compreendeu o seu papel de levar o Evangelho, de levar a mensagem de Cristo onde quer que chegasse. Eles eram missionários, eles se viam como missionários, eles se viam como porta-vozes, eles se viam como pregadores da palavra de Deus. E assim a Assembleia de Deus se expandiu por todo o Brasil. Já mencionei os estados do Nordeste, poderia mencionar o Rio de Janeiro. Convém fazer aqui rápidas pinceladas. Houve um núcleo de irmãos que eram ligados ao Pará, que estavam aqui no Rio de Janeiro, reuniu-se inicialmente na igreja do orfanato, que era de uma outra vertente, mas esses irmãos convidaram Gunnar Wingren para participar, pastorear a igreja do Rio de Janeiro, e Gunnar Wingren veio então para o Rio de Janeiro no ano de 1924. Em 1923, Paulo Macalão encontrou um folheto na rua e através daquele folheto foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Paulo Macalão fez parte desse núcleo inicial da igreja no Rio de Janeiro, sendo primeiro secretário da igreja, sendo regente da orquestra, sendo um evangelista nato. Ele saiu pelos subúrbios do Rio de Janeiro, evangelizando e plantando igrejas por onde quer que passasse. Convém, inclusive, frisar que o primeiro templo da Assembleia de Deus, foi construído por Paulo Leivas Macalão em Bangu e inaugurado no ano de 1933, e foi nesse templo que Paulo Leivas Macalão casou-se com Zélia Brito Macalão em cerimônia oficiada pelo missionário Samuel Nistrom. Um outro ponto interessante, focando o Rio de Janeiro, é que Paulo Leivas Macalão foi ordenado como pastor em 1930.
numa cerimônia que foi oficiada por Gunnar Wingren e Levi Petrus. Levi Petrus era o pastor da igreja Filadélfia em Estocolmo e foi a igreja que abraçou o movimento pentecostal no Brasil, inclusive promovendo o sustento dos missionários. E em 1930 ele foi convidado por Gunnar Wingren para uma reunião que haveria em Natal. Esse é um ponto que não cabe tratar dele aqui por falta de tempo e por não ter nenhum vínculo do ponto de vista do tema. Mas antes de ir para Natal, Levi Petrus passou pelo Rio de Janeiro. Esteve na igreja do Rio de Janeiro. E em 1930, Gunnar Wingren, em cerimônia oficiada por Gunnar Wingren e Levi Petrus, Paulo Leivas Macalão foi ordenado como pastor. Então, em síntese, aí estão as raízes do movimento pentecostal no Brasil. Aqui são apenas subsídios que explicam esse fenômeno de ser hoje a maior igreja no Brasil, em nosso país, mas principalmente porque cada crente entendeu o seu papel, cada crente entendeu a sua responsabilidade, cada crente compreendeu que deveria ser um evangelista, deveria, por onde passasse, deveria ser um portador da água da vida. Com essas palavras, estamos aqui já chegando à conclusão e na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 10, que faz aqui a distinção entre os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. É a lição do dia 9 de março e sobre ela traremos subsídios na próxima semana, lição de número 10. Muito obrigado por você estar conosco, ter a paciência de me ouvir durante esse tempo. Eu estou procurando fazer os vídeos o mais curto possível, porque nas redes sociais as pessoas não gostam de ouvir áudios ou assistir vídeos muito longos. Então, eu estou procurando fazer vídeos curtos e fico feliz que você esteja conosco e não me custa lembrar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e interaja conosco com os seus comentários. E um grande abraço e um beijo no coração de cada um e até a próxima semana, se Deus quiser.